Tudo Tudo bem? bem? Boa noite. Boa noite. E aí, como estão as coisas? Vou Hoje esperar o não pessoal temos, entrar. hoje não temos aquela alteração do som, né? Ah, com foninho fica bem legal. Oi, doutor João. Boa noite. Excelente. Ai, fica bem melhor, né? Porque aí não dá som duplo. Sim, sim. E esse tema é um tema super esperado, né, Lona? Tem tanto mito a respeito de DIU. E por mais que se fale, sempre tem dúvida, sempre tem insegurança em relação ao DIU, né? Então, vale a pena a gente reforçar. Sim, nossa, a gente tem muita coisa para falar. Seja bem-vindo todo mundo que está aí. Vamos esperar só um pouquinho o pessoal entrar que a gente já começa. E tem muito mito, né, Luna? Eu vejo que quando eu vou falar de DIU para as pacientes, assim, fala, nossa, mas fulana aconteceu isso com Eles se fulana. apegam, eles se apegam à vizinha que deu errado, né? Sempre. Sim. Aquele um caso entre várias, Crescer né? lá, exatamente. Aí fala, ai meu Deus, tal pessoa engravidou com DIU. É porque os que engravidam com anticoncepcional ninguém conta, né? Exato. Ninguém leva em consideração. Ninguém leva em consideração, com certeza. Vamos lá, né, Luna? Vamos E começar então. vamos lá, boa noite a todos. O que é o DIU, né? O DIU, né, doutora Luna? Vou deixar você falar, né? Como ginecologista, pode falar. O DIU essa siglazinha significa dispositivo intrauterino. Todo mundo sabe, né? Ele é colocado dentro do útero. Ele é um dispositivo bem pequenininho, de mais ou menos 3 centímetros a 4 centímetros, como se fosse no formato de uma letra T, e alguns deles no formato de uma letra Y, para poder se encaixar com mais facilidade ainda. Isso. E o que acontece? O grau de efetividade do DIU é muito alto, né, Luna? Chega até Sim, 99%. Ou seja, a sim. cada 100 mulheres que usam, menos que o risco de engravidar. Sim, a gente tem três tipos de DIU aqui no Brasil atualmente, que é o DIU de cobre, que já é o mais antigo aí que a gente tem, o DIU de cobre com prata e o DIU com progesterona, o DIU hormonal. E o DIU hormonal é o que tem a taxa mais baixinha. A gente sempre calcula quantas mulheres engravidaram em um ano dentre 100 mulheres que usam esse método. Então, o DIU com progesterona são 0,2 mulheres que engravidam por um ano a cada 100 mulheres que usam. O DIU de cobre com prata e o DIU de cobre, só de cobre, é 0,6 a 0,8 mulheres a cada 100 em um ano. Para ter noção da efetividade, a laqueadura, por exemplo, que é um método que todo mundo considera o mais seguro e tudo, é 0,5. É Ou seja, tá ali praticamente pau a igual. pau, né, com o DIU. Exatamente. E é um método reversível. Então, mulheres que não engravidaram ou que só tiveram um filho e talvez ainda queiram engravidar, é um método que você coloca, tá extremamente segura e quando você resolver engravidar, você tira o DIU sem nenhum problema. Sim, você pode tirar a qualquer momento, né? Às vezes eu falo assim para as pacientes: o que você acha de colocar o DIU? Vamos discutir com o seu ginecologista, né? Ela fala assim: mas eu quero engravidar dentro de lá 2 anos. Nada te impede que você tire o Nada DIU te antes, impede, né? exatamente. Você E pode sem muito. contar que vai ser uma gravidez mais bem planejada ainda, né? Você vai tirar sabendo que a partir dali você pode engravidar. Antes disso, a chance é muito pequena. Impossível é só se não tiver relação, porque até a laqueadura, como a gente falou, tem riscos. Sim. Agora, é muito baixa a chance. Existe, mas é muito pequena, só se for sorteado na loteria mesmo. Eu falo que se engravidar com DIU é porque é para ser mesmo, viu, É, gente? Não não, é porque tem era pra como. ser, não tem como Não correr. tem como. É aquele negócio assim, inexplicável. Às vezes as pessoas, mas se engravidar, gente, se engravidar. Porque tudo E, tem isso, igual a Luna falou, nenhum método exatamente. é perfeito. E uma coisa interessante é que no DIU a gente não conta com nenhuma alteração do meio externo. Então, por exemplo, a pílula, É. né, que é o Isso eu método sempre mais gosto de falar utilizado. também. A pílula você pode esquecer de tomar eventualmente. Gente, todo mundo esquece. Tem gente que esquece menos e tem gente que esquece mais. Mas todo mundo esquece, toma atrasado, ou pode acontecer de ter uma diarreia, ter um vômito poucas horas depois que tomou o DIU, o DIU,
a A pílula. pílula. Então, isso também pode trazer alteração no efeito da pílula. E tem efeito colateral aí com algumas poucas medicações até então comprovadas, mas que também Antibiótico, por podem exemplo. alterar. Exatamente. Já o DIU, uma vez colocado, ele vai fazer efeito, independente de você ter vomitado, independente de ter tido uma diarreia. Você não precisa lembrar de tomar. Então, é um método ainda mais seguro. A tabelinha, ela mostra lá o quanto ele é efetivo no uso ideal e no uso habitual das pacientes. O Ah, DIU eu não vi, né? É tem uma tabelinha da diferença. Febrasgo, né? Essa é bem Exatamente. O legal. DIU, ele não tem essa diferença. O DIU, ele é efetivo exatamente Porque não igual, depende porque do que a paciente está isso, usando ou não, se a ela comeu tal coisa, se pílula ela vai ter a vômito. pílula ela muda de 0,3 para 8%. Então, 8 em cada 100 mulheres usando de forma rotineira, com esses esquecimentos, com os vômitos, etc., é 8 a cada 100 mulheres engravidam, e não 0,3 como seria no uso ideal. E assim, e a gente tem muito tabu a respeito do DIU. O problema é esse, sabe? Quando eu vou falar de DIU, nossa, DIU, eu tenho medo de DIU. O primeiro Exato. medo que as pacientes têm, ai, mas eu não vou engravidar. Esse que a gente está falando. Vocês estão vendo assim que a taxa é muito baixa. Nossa, é muito, muito baixa. Nem se compara aí com o anticoncepcional. Outro mito, que eu ainda até comentei com você um dia, te mandei áudio, falou, eu não aguento mais o povo falando que não pode pôr DIU no Lipra, que é mulher que nunca Gente, teve filho. Gente, isso não inclusive, o existe. DIU é um dos métodos mais indicados para as adolescentes, justamente para não depender dela. Então, pode sim usar quem nunca engravidou, não tem nenhuma contraindicação. Sim, até também, se caso a pessoa tem um útero menor, ou se pode Existem colocar o DIUs um pouquinho pequenininho. menores, exatamente. O meu, inclusive, é o pequenininho. Isso. Assim, tem muitos tabus. Por exemplo, esse de nunca ter engravidado. Tem muita gente que fala que tem que estar menstruada no momento de colocar, isso também não é uma verdade. Ou, isso era muito falado, ainda é falado por alguns colegas, porque quando a gente está menstruada, o orifíciozinho por onde a gente coloca o DIU, que é o mesmo por onde sai o sangramento da menstruação, ele está um pouquinho mais aberto do que quando a gente não está menstruada. Consequentemente, a inserção ela pode ser um pouco mais fácil, pode ser um pouco menos dolorosa, mas isso não é uma regra. A paciente não obrigatoriamente tem que estar menstruada para colocar. Outro mito que já deu o que falar é que falar que DIU é abortivo, gente. Nossa, isso é uma coisa que não tem nada a ver. É bem complexo. Nossa, tem religiões que você não pode nem falar. Eu tô falando assim, porque a pessoa às vezes não tem Eu conhecimento sempre falo para as minhas da, pacientes, eu da, não estou aqui para fazê-la acreditar em algo ou desmerecer aquilo em que ela acredita. Mas a gente está aqui para orientar, né? Explicar como porque funciona. a informação que nos mostra que não tem relação porque ele ele não é uma terapia que depois que o óvulo fecundou. Não, não é isso, né? Sim, a principal ação dele é impedir que o espermatozoide suba e encontre com o óvulo. O óvulo ele fica lá na trompa, lá em cima. É onde acontece a fecundação. Então, para chegar lá, o espermatozoide ele vai passar por dentro do útero para poder subir e encontrar com o óvulo. A principal ação do DIU, seja de progesterona, seja de cobre ou de cobre com prata, é impedir que o espermatozoide consiga encontrar com o óvulo. Então, a maior parte não vai ter nem acontecido a fecundação ainda, eles nem vão ter se encontrado ainda. Sim, com certeza. E muita gente também fica com aquela. Outro mito também, essa questão de sair do lugar, né, gente? Claro que pode sair do lugar, mas é muito difícil, muito Assim, difícil. depois de colocar, depois de fazer a inserção do DIU, cerca de 30 a 40 dias depois, o ideal é fazer uma ultrassonografia transvaginal para ver se ele está bem colocado. Nesse meio período, tem que usar algum método de barreira, tem que usar a camisinha, porque só é considerado 100% efetivo depois de fazer ultrassom e ter certeza de que está bem inserido. A partir daí, fez o ultrassom, viu que está tudo bem, a chance dele se mover é muito pequena, gente, é quase zero. Não, mas na relação sexual, não é assim. Então, assim, vocês estão vendo que tem muito mito, né, a respeito do DIU. E poderia ser usado muito mais.
E apenas uma pequena parte aí das mulheres utiliza. Pequeníssima. E a gente percebe que é por falta de informação. Por falta de informação. Inclusive, quando eu falo para as pacientes, eu falo assim, nossa, você sabia que o DIU de cobre tem pelo SUS? Muita gente nem sabe. Mas o anticoncepcional tá tomando lá desde 14 anos. A menina Pelo acabou de planejamento menstruar e já familiar do SUS consegue colocar. E as pacientes que têm plano de saúde, a maior parte, quase 100% dos planos, eles fazem ou reembolsam o valor do dispositivo, ou eles mesmos fornecem quando você solicita o dispositivo, inclusive o com progesterona. Sim, que já é um valor mais elevado, né? Sim. Uma outra dúvida que eu já recebi também é se pode usar na amamentação. Qualquer um dos três, viu, gente? Não tem problema. A gente não pode usar o hormônio que tenha estrogênio. Mesmo o DIU que tem hormônio, ele só tem a progesterona. Então, nem ele, nem um dos outros dois, o de cobre ou o de cobre com prata, tem contraindicação em quem está amamentando. Isso aí. E são 3 tipos que nós temos de DIU, né, Luna? Que seriam aí o de cobre, que é o mais antigo, mais que tem pelo SUS, que a gente falou, o de prata, que é o mais novo, e o Mirena, que é o com levonorgestrel, né? Que é o com Isso, progesterona. exatamente. Você quer falar a respeito deles, Luna? Vou falar rapidinho assim sobre cada um e aí a gente fala, né, os pós e os contras. Como a doutora Ana disse, o DIU de cobre ele é o mais antigo e ele tem o grande benefício de não ter nenhum tipo de hormônio. Então, para aquelas pacientes que não querem usar nada ou que tem qualquer tipo de contraindicação, é um bom DIU. Ele é muito seguro, como eu disse, é de 0,6 a 0,8 mulheres a cada 100 que engravidam. Então, é nenhuma mulher, né, a cada 100. Não chega nem a uma. E ele tem uma longa duração, ele dura até 10 anos. Ah, então eu tenho que ficar 10 anos caso eu queira engravidar? Não, gente. Ah, tô com o DIU há 6 anos, me programei e agora eu quero engravidar. Vai no médico, consulta e tira. Ai, deixa eu só puxar um adendo aqui, porque muita gente também fala que vai ficar infértil. Você já viu isso? Até anotei aqui. Outro. Só que, mas gente, vou tirar o DIU, vou engravidar. Meu Deus, gente, não tem nada a ver. não gera infertilidade. O que acontece muitas vezes, principalmente atualmente, né? A maior parte da mulher hoje em dia trabalha fora, prolonga os estudos por muito mais tempo do que a gente via antigamente, e consequentemente a gente acaba engravidando mais tarde. Então, a mulher, por exemplo, que tira o DIU com 33 anos, 35 anos, gente, não é o DIU que gera a dificuldade de engravidar. É porque realmente, com o passar dos já tá anos, numa idade, né? a gente vai ter mais dificuldade de engravidar do que se a gente tentasse engravidar com 25 anos. Isso é esperado. Mas o DIU, ele não tem essa ação de gerar infertilidade, não altera a nossa reserva de óvulos, nada disso. Nem altera nada hormonal nosso, é Não. local em si. E aí o segundo de prata, né? Desculpa te interromper. Sim, continue. O de cobre com prata, ele é um DIU no formato de Y, é um DIU um pouco menorzinho. A proposta e a ideia é um DIU novo, que chegou no Brasil há não tanto tempo assim, que a ideia seria de que com a prata diminui a oxidação do cobre e, consequentemente, a gente vai ter menos efeito colateral, que seria o aumento do sangramento menstrual, consequentemente o aumento da cólica menstrual. Então, a proposta, a ideia do DIU de prata seria diminuir esses efeitos que o DIU de cobre, só o cobre, poderia trazer. Ele dura um pouquinho menos, normalmente a gente deixa em 5 anos, exatamente, do que em relação ao cobre. E é uma queixa que acomete algumas mulheres, sim. A gente realmente tem que expor. Até a Amanda acabou de colocar uma pergunta a respeito disso. O de cobre, ele dá mais cólicas, ele aumenta mais o fluxo. Não que o de prata vai ser isento disso, né, Luna? Mas é uma tentativa. Mas tudo tem mostrado que é muito, muito melhor do que o de cobre. Por isso é tão importante, gente, quando for escolher o método, cada pessoa vai ter um melhor método para si. Todo método, assim, tudo que não é fisiológico, ele vai trazer efeito colateral. O fisiológico para a mulher é se preparar para engravidar, né, todo mês. E a gente não quer engravidar, se preparar para engravidar todo mês. A gente quer ter esse controle, a maior parte de nós, né? Então, tudo vai ter efeito colateral. A gente tem que escolher o melhor para nossa paciente, o melhor para você, e a partir daí abraçar a causa. Porque querendo ou não,
o DIU de cobre ou de prata, ele é irritativo ali. Até então, que o Sim, efeito dele que ele gera do espermatozoide é justamente uma inflamação ali no útero exatamente. que ele Então, leva. se é uma mulher que menstrua muito todo mês, que sofre com cólica, que às vezes tem uma endometriose, tem um mioma, talvez não seja a melhor opção para essa mulher colocar o DIU de cobre, porque a tendência é que esses sintomas eles aumentem, então vai se tornar insuportável, vai ficar menstruada muitos dias no mês, vai sofrer um pouco mais com a cólica. Isso Aí não não é é cem indicado, por né? cento das mulheres, gente, mas assim, se você já tem isso, não faz muito sentido indicar o DIU de E eu cobre, até né? converso com as minhas pacientes, quando elas chegam com queixas, às vezes, de aumento de fluxo menstrual e tudo mais, eu falo, espera, vamos tentar dar uma equilibrada nesses hormônios, organizar tudo, e Sim. depois a gente avalia com o seu ginecologista, discute junto se é indicado colocar o DIU de E prata, né, o assim, cobre, às porque seria vezes a é melhor um, opção, né? às vezes é uma mulher que tem uma menstruação normal, digamos aí. Ah, eu menstruo 5 dias no mês, tenho uma cólicazinha 1, 2 dias, que é a grande maioria, né? Não é nem tão pouquinho e nem um fluxo tão aumentado. Assim que colocar, normalmente a gente orienta que leva até um ano para ficar realmente equilibrado os sintomas que isso poderia trazer. Ah, então é assim que eu vou ficar. Minha pele vai ficar assim, o meu fluxo vai ficar assim, porque nos primeiros meses a tendência é que isso aumente, mas com o passar do Vai tempo melhorando. vai voltando um pouco ao normal. Então, se é uma mulher que tem indicação, vai ter que ter um pouquinho de paciência no início, porque pode ser que descontrole mesmo, tanto a cólica quanto a menstruação, mas com o passar dos meses a tendência é que isso melhore, que volte um pouco ao normal. Não seria indicado para aquela que já é muito aumentado, mas para que tem pouquinho ou que tem mediano e quer usar, é só ter um pouquinho de paciência no início, usar as estratégias aí que a gente tem para poder não sofrer tanto com a cólica ou mesmo com a menstruação e ter um pouquinho de paciência que a tendência é melhorar. Sim, com certeza. E o Mirena, né, Luna, que é um aí Mirena, que famoso veio Mirena. com tudo no É, passado, hoje em dia já tá, as pessoas já estão É um, reavaliando. é um DIU aí que tem um pouquinho da progesterona, um tipo de progesterona que é o levonorgestrel. É um DIU também muito seguro, igual eu falei no início, 0,2 mulheres engravidam a cada 100 que usam Mirena. Então é um método, se você for olhar na tabela Mais mesmo, é até que a considerado laqueadura. mais seguro do que a laqueadura, exato. E as mulheres, né, não se conscientizam disso, elas não se, elas se apegam àquela que engravidou lá, não sei aonde. Mas enfim. A inserção é muito parecida dos três. A gente tem a inserção no consultório mesmo, a maioria no consultório a gente faz só uma anestesia local ali no colo, mas assim, a parte mais dolorosa, infelizmente, é no decorrer do colo. Isso a gente não consegue anestesiar. Então, aquelas mulheres que têm um limiar de dor muito baixo, que sofrem muito, tem a opção de fazer com anestesia. Então a inserção é muito parecida. A duração é de 5 anos, que é a mesma do DIU de cobre com prata, e menos aí do que o de cobre que dura 10. E diferente dos outros dois, a tendência do DIU Mirena é diminuir o sangramento, é diminuir ou até cortar a menstruação. Então, não é 100% das mulheres que param de menstruar, às vezes as mulheres já colocam achando que vão parar de menstruar. Não é 100% que para, mas uma boa parcela, cerca de 40 a 50% para de menstruar. E as outras, elas tendem a diminuir. Mas pode acontecer de ter escapes eventuais. Então, às vezes, a mulher está sem menstruar há 8 meses, por exemplo, e eis que escapa, ou até menstrua ali uns 3 dias. Isso é esperado, gente. Pode acontecer. E isso não significa que não está tendo ação. Que tem mulheres que acham que quando menstrua, pode ser porque o DIU não está agindo adequadamente. Continua protegida do mesmo jeito contra a gravidez. É só porque pode acontecer mesmo. E às vezes isso nos pega desprevenida, porque a gente já está lá acostumada a não menstruar. Então pode acontecer. E, consequentemente, ele diminui a cólica. Por isso que ele é um aliado para a gente em algumas situações específicas, como nas pacientes que têm endometriose, como eu falei, ou pacientes que têm mioma uterino, ou aquelas que sofrem com um fluxo menstrual muito aumentado. Por exemplo, eu tenho um ciclo certinho, regular, mas eu fico menstruada 9 dias por mês, sempre.
e tenho muita cólica e tudo E mais. vai Deixa eu começando a ter um pesquisar. monte de alterações, né? Então é Isso, uma terapia para ajudar, fala uma exato. muletinha para ajudar, porque senão Então, você em não vai. alguns casos, ele é um bom aliado para a gente, porque, por exemplo, seriam pessoas que não se dariam muito bem com o DIU de cobre nesses casos. Sim, só que o problema, né, Luna, que até a gente estava falando, que tem gente que acha que ele não tem efeito sistêmico, né? Até Sim, uma paciente minha me mandou mensagem semana passada com um vídeo da pele dela. Eu é. fiquei assim, né? Vamos lá. Sobre o Mirena. Como eu Ele disse, dá. ele é um DIU que tem um pouquinho de hormônio, sim. Um tipo de hormônio, que é a progesterona. E cerca de 8 a 10%. A maior parte da ação é lá no útero. Então, ele torna o útero um ambiente inóspito para gestação, atrapalha a subida do espermatozoide, Aumenta o como a gente músculo, né? falou, exatamente. Mas 8 a 10% dessa progesterona, ela é absorvida, ela vai para o sangue, assim como, por exemplo, quando a gente toma um anticoncepcional. Mas quando a gente toma, é praticamente 100% que é absorvido. No Mirena, é até mais ou menos 10% que é absorvido. Essa progesterona do Mirena, ela tem uma tendência de aumentar os receptores andrógenos periféricos, ou seja, os receptores de hormônios masculinos, que são os que nos trazem esses malefícios aí em relação à pele. Aumenta a oleosidade, aumenta Queda de espinha, cabelo. aumenta a queda de cabelo. Então, assim, pode acontecer sim. E é É uma uma queixa, assim, que a queixa gente vê que é que até muitas comum de pacientes querem acontecer. até tirar o DIU, Uhum. mas assim como o DIU de cobre, que a gente tem que ter um pouquinho de paciência no início em relação aos efeitos colaterais do sangramento e da cólica, a gente tem que ter um pouquinho de paciência com o Mirena também, porque, como eu disse, é até um ano para a gente entender como vai ficar a situação. Eu sei que às vezes se torna quase insuportável, porque às vezes era uma paciente que não tinha nada de acne e começa a sofrer com aquilo. A gente tem algumas opções aí tópicas ou até orais, então a gente age em conjunto com a dermatologia para poder colocar o DIU e não ter tanto esse efeito. Muitas vezes as pacientes que já querem colocar o Mirena, eu até falo para conversar com a dermatologista antes, porque para já preparar a pele, sabendo que isso pode acontecer. Então, bateu um ano, usou os métodos que tem para poder ajudar a melhorar a pele, e mesmo assim não tá legal, não tá dando certo, às vezes não é o melhor método para você. Então, E eu falo que é muito individual. Eu já tive pacientes que, assim, vou te falar a verdade, até os exames, nossa, hormonais, com endometriose, tudo bonitinho, sabe? Porque geralmente quando atrapalha níveis de testosterona, desequilibra tudo, funcionou super bem. Agora, algumas pacientes, assim, que desequilibrou totalmente. é, Por isso que tem que ser uma coisa conversada com o médico, para avaliar. Às vezes não vai é acertar de muito cara, é claro, é individual. muito individual. Eu tenho amigas que colocaram um DIU de cobre e sentiram um pouco. Eu não senti nada de Eu diferente. Então, tenho assim, pacientes, por exemplo, com Mirena, que colocaram, teve reação em relação à pele, e com cerca de 4 meses já estava praticamente normal. E eu tive pacientes que não mantiveram o Mirena, que apesar de estarem felizes com os efeitos em relação ao sangramento, estava muito difícil em relação à pele, não conseguiram controlar a acne e decidiram tirar. Não conseguiram esperar e não viram melhora. Então, assim, isso é de paciente para paciente. Tem pacientes que nem sentem, na verdade. Às vezes aumenta um pouquinho a oleosidade, mas não chega a dar tanta acne e passam batido. deixa Tem eu te falar. outras. Ah, Deixa eu te falar uma coisa que eu vejo muito em paciente que tem Mirena, que agora, se falando, eu lembrei. Candidíase, por conta dessa alteração, eu acho, do pH. É é. incrível, o paciente com Mirena, eu começo a conversar, que eu sempre pergunto também lá no meu Minha paciente checklist, que né? tem não está aqui, mas se ela tivesse, ela saberia que é ela. Eu tive uma paciente que colocou o DIU, Mirena, porque não queria mais usar o anticoncepcional e tudo mais. Tinha essa questão do fluxo um pouquinho aumentado e a gente optou pelo Mirena por isso. Assim, foi impossível tratar a candidíase recorrente dela depois. A gente usou todas as alternativas que você imaginar.
Aí, um dia a gente conversando, que ela não queria tirar, tinha colocado, tinha pouco tempo, e tirando a candidíase, ela estava muito bem com o Mirena. Aí, eu acho até que além do pH, nesse caso em específico, pode ter colonizado o pedacinho do fio que tinha ali. Porque a gente fez tudo, ela usou todas as alternativas, assim, manipulado, de farmácia, mudou, assim, o comportamento em casa, não estava usando calcinha, enfim, tudo que a gente orienta. E não deu certo. Tirou o DIU, parou. E eu vejo muito, assim, até as pacientes que estão bem, igual você falou, não estão em sintoma, aí você vai ver, aí às vezes eu faço um óvulo de probiótico, já dá uma equilibrada, mas assim, sempre tem uma queixinha ali de uma candidíase, é uma Então, observação assim, e assim, às vezes o DIU ele pode vir aumentar assim um índice aí de candidíase ou até recorrência. Mas tem pacientes que têm hábitos muito ruins, então ele aumenta, mas associado a tudo que a gente faz no dia a Claro. dia. Então, por exemplo, pacientes que fazem ducha vaginal, pacientes que usa roupa muito apertada, com pouca ventilação, é um fungo como qualquer outro. Então, ele gosta de ambiente úmido e quente, que é o que é a vagina. Então, usa sempre calcinha. O ideal é usar calcinha de algodão, ou mesmo nem usar. Então, vai dormir, dorme sem calcinha. É o melhor é isso. Assim, alimentação muito rica em açúcar, muito rica em Então a Cândida carboidrato. adora, né? A Cândida adora, exato. Então, às vezes o DIU ele pode vir aumentar realmente o índice de candidíase, mas se a gente controlar um pouco esses outros pontos aí, talvez a gente consiga uma resposta adequada, mesmo sem tirar o DIU. Mas igual eu tive essa paciente que a gente não conseguiu, a gente Porque você tem que pôr mudou na balança, tudo. né? A gente mudou, tentou esperar um pouquinho, porque ela sabia, né, que não seria uma resposta da noite para o dia, mas mesmo assim a gente acabou optando por tirar, porque estava atrapalhando já na qualidade de vida dela, no dia a dia. Ela tinha, assim, a gente tratava, melhorava, dava 7 dias, ela estava com candidíase de novo, sabe? Então estava insuportável já para ela. A Não, gente ninguém acabou merece. tirando. Então, assim, o melhor, né, seria os mais naturais possíveis, que seria o DIU de cobre ou Exato. de prata. E o DIU Mirena para essas indicações que devem ser avaliadas. Não é tipo assim, eu só não quero ficar menstruado e vou usar DIU de Mirena, né? Porque muita gente é assim também, gente. Sim, É parte do nosso feminino passar por ciclos, é a parte da sim. primeira fase do ciclo, ovular. Eu já falei para vocês a importância da mulher ovular, da segurança, né, da autoestima. E a fase final também. E com a E terapia sobre hormonal, isso ovular, interfere, né? sobre ovular, tem muitas mulheres acham que por usar Mirena, com certeza vão parar de ovular. Não vão, gente. É cerca de 20% que para de ovular só. Justamente por efeito ser praticamente só local, ser só ali no útero. Então, ele não tem tanto efeito em relação ao hormonal e a inibir a ovulação. Até acontece, mas é uma taxa, um percentual pequeno das mulheres que usam o Mirena que param de ovular. Então, por exemplo, pacientes falam: mas eu coloquei o Mirena e eu continuo tendo TPM, eu continuo Elas tendo aquela falam mesmo, eu sensaçãozinha. pergunto. Vai continuar, gente, Só não porque vai às você vezes vai menstruar, né? continuar ovulando. Então, aquelas oscilações hormonais que acontecem todo mês e tudo por causa da ovulação, que seria como se a gente estivesse se preparando aí para engravidar, isso vai continuar acontecendo. Uma pequena parcela que não vai sentir, mas vai acontecer mesmo. Nos 3 dias, isso vai continuar acontecendo. Sim. Então, assim, tem que ver a melhor indicação. A gente mostrou aí os prós e os contras de cada um, né? O Isso. mais natural possível é sempre melhor, mas o Mirena, ele é indicado principalmente para essas patologias que a gente falou, miomatose, endometriose, ele é bem-vindo. As contraindicações do DIU de cobre que a gente falou, né, Luna? Seria, tipo, São quem tem o basicamente sangramento muito aumentado. aumentado, Mas aí a gente cólica já tem o muito de intensa. prata hoje, então, assim, é uma Sim. opção que pode ser bem avaliada. A gente Quem tem que mais acha. conversar e entender muito bem o ciclo de cada mulher. Porque tem mulheres que sofrem até com anemia mesmo, por um Nossa, sangramento muito muito. importante. Então, assim, não tem por que insistir. Agora, as mulheres que têm lá um fluxo mediano, pequeno, como eu disse,
a tendência é aumentar no início, mas isso costuma melhorar com o passar dos meses. Então, às vezes, ter um pouquinho de paciência no início, você consegue ter um método seguro, que dura 10 anos e não vai ter nenhuma ação Barato, gente. hormonal. Põe aí no papel o quanto que fica um DIU de Aham. cobre, um DIU de... Não, o de cobre não fica nada O quando você de compra no cobre é SUS, muito né? em conta, gente. O SUS oferece. E para quem tem plano de saúde, hoje em dia, uma boa parcela da população tem o plano de saúde, ou consegue o reembolso, ou consegue o DIU direto do plano, mesmo o Mirena, que é o mais caro dentre os três. E assim, ainda que você tenha o PIT por pagar, digamos que não tem o plano de saúde, ou que não cobre, enfim, vai colocar o Mirena, é o que a doutora falou, se você calcular isso para 5 anos, que é o caso do Mirena, né? Você pegar o preço do Mirena e da inserção e dividir para todo mês, a pílula que a gente paga todo mês acaba Nossa, fica cobrindo muito mais isso. caro. Eu comprei o meu Exatamente. de prata, eu comprei o de prata agora, recente. Acho que ficou tipo R$ 4 por mês, comparado a uma pílula. Olha Que isso! pílula que você vai ficar isso? Não, nem se Jamais, né? compara. E a Nem- eficácia e tudo, né? Eu Eu vou estava responder. lembrando aqui de outra alteração que o pessoal fala muito, que é assim, por exemplo, usou o DIU, bateu o momento de tirar e ainda não quer engravidar. Gente, pode colocar na mesma consulta, no mesmo momento. Tira um, coloca o outro. Ah, isso é uma Não, dúvida não- bem desde interessante que, mesmo. desde que os exames estejam em dia, né? Porque assim, para a gente colocar, a gente exige aí pelo menos que o preventivo esteja em dia. Então, o Papa Nicolau, ele tem que ter sido feito recentemente e uma ultrassonografia transvaginal. Isso é o mínimo para colocar qualquer um dos DIUs. Porque a gente não coloca nem se tiver nenhuma infecção vigente, nenhuma alteração ali de colo ou de trato vaginal. E também a gente tem que ver se tem alguma alteração anatômica de útero. Então, pacientes que têm algum tipo de septo, enfim, alguma alteração que a gente imagine que possa alterar, para a gente poder avaliar direitinho se é a melhor opção, como colocar, qual deles colocar. Isso aí, obrigada por esclarecer. E vou responder as perguntas, vamos responder as perguntas agora. A Silvia está perguntando se o DIU pode ser usado no tratamento do mioma. Aí, no caso, seria o DIU, o Sim, melhor indicação nesse caso, é seria uma o DIU das. Mirena. Mas, Exato. né, a gente pode avaliar esse acompanhamento do E mioma, né? assim, a gente tem que ver também qual é a localização e o Uhum. tamanho do mioma. Porque a gente tem os miomas em três localizações. Ou na parte de dentro do útero, que seria ali na região onde a gente descama para menstruar, ou na parede do meio, ou na parte de fora, como se fosse ali próximo do intestino, digamos. Então, tanto esse que é para a parte de fora, quanto o do meio, a maioria das vezes é uma excelente opção. Quando eles crescem para dentro, a gente tem que avaliar o tamanho, localização, se isso vai interferir na hora de colocar o DIU. Mas é uma boa opção, até porque ele diminui o sangramento e, consequentemente, diminui a cólica, que são coisas que o mioma costumam trazer. Sim. Quem teve TEP pós-parto pode usar DIU de prata? Pode, com certeza. Até então, né, que é contraindicado os anticoncepcionais e o Mirena também. Já esses DIU de prata e DIU de cobre não tem relação com isso, né, Luna? Exatamente. Lembrando, gente, que assim, o maior vilão aí em relação à trombose é o estrogênio. Então, essas pacientes, elas têm contraindicação absoluta ao uso de pílula, porque a maior parte das pílulas, né? Porque a maior parte das pílulas são o que a gente chama de combinado, ou seja, tem estrogênio e tem progesterona. Então, e não são só as pílulas que têm os dois. Tem alguns métodos injetáveis, enfim, o adesivo, eles têm Anel. exato. Então tem que ficar de olho, porque às vezes a gente liga isso só ao, Só a ao pílula, né? anticoncepcional oral, exato, só a pílula. Então o principal vilão é o estrogênio. É, tem a Dani que falou que faz uso do Dilmirena há 3 anos e tem muita cólica e alguns meses escapes. Por que isso acontece? Isso é mais com Então, você. o escape é sobre o que eu até comentei aqui agora há pouco. Ele pode sim acontecer, infelizmente. Não é toda mulher que para 100% de menstruar durante os 5 anos do uso do Mirena. O Mirena, ele faz parar de menstruar porque ele deixa bem fininha a camada que a gente descama todo mês. Então, todo mês, a mulher que não usa nada, ela vai engrossar a parte de dentro lá do útero
e isso vai descamar no momento que faltar o hormônio, que é o natural, né? Então, todo mês a gente engrossa e descama essa camada. O Mirena, ele, por essa ação hormonal da progesterona, ele mantém sempre bem fininho. Então, isso não vai ter mais como descamar. Por isso, inclusive, nos primeiros meses de uso do Mirena, fica um sangramento bem bagunçado normalmente. É esperado, gente. Fica aquele sangramento meio irregular, aí vem de novo. É porque tá terminando essa camada para só então parar de menstruar. Mas às vezes, ou essa camada não conseguiu ficar tão fininha, ou sangra até por atrofia. Quando tá bem fininho demais, pode acontecer de sangrar também. Mas isso não costuma, assim, ficar todo mês, se manter como um fluxo menstrual normal. E não significa que não está sendo efetivo. Se for o primeiro ano de. Não, o que ela falou? Fazem 3 anos. Então tem que ter um pouquinho de E ela tá paciência. tendo cólica, eu acho, então, não sei, né, se tá A legal pra ela, porque... cólica. A cólica pode ser porque você não se adaptaria com algum dispositivo intrauterino. Se está tendo a cólica com Mirena, Tipo, eu acredito que porque o talvez Mirena com já o de costuma não cobre, dar, né? com o de cobre e com o de prata talvez fosse ainda mais incômodo. Então pode ser que o DIU não seja a melhor alternativa para ela. Talvez avaliar aí a possibilidade de um anel, enfim, algum outro método contraceptivo, mas que, porque assim, infelizmente pode causar. O Mirena ele causa menos, mas mesmo assim ele pode causar. Querendo ou não, é um Ele é corpo um corpo estranho estranho dentro também, do né? útero. Então, E a por isso que a cólica gente é porque tem que o ver útero como ele se comporta. contrai. Tem que ver como se comporta, né? A questão é essa, às vezes a gente não vai acertar de cara. Mas assim, tem que Exatamente. tentar. E também, se tá sofrendo com cólica, pensa só, tô falando assim, 3 anos, tô tendo que tomar anti-inflamatório todo mês. E é Não isso tô que eu ia passando bem, falar. tem que colocar aquilo na balança. Tem Será que que vale a ver. É pena? um Vamos dia tentar no tirar. mês que ela tem cólica ou são 3, 4 dias no mês, entendeu? É uma cólica muito intensa ou é uma cólica relativamente suportável? Tem que colocar na balança, porque assim, não é algo que significa que está dando errado, mas pode ser que para ela não seja a melhor Não seja. Então, assim, alternativa. cada um funciona de um jeito, gente. Tem que ser Exato. muito, muito individual. É, a- falaram aqui também que usa DIU de cobre há 3 anos e não tem cólica e nem aumento de fluxo. E A assim, muitas prova de que pessoas. é muito individual. Nossa, tem muita gente que fala, nem lembro que tenho DIU. Eu tenho várias pacientes que falam, nossa, esqueci. Eu nem lembro que eu tenho DIU, esqueci. Uma benção quem se Uma comporta benção, assim. gente. É maravilhoso que você Aproveite. esquece. Não tem que ficar pensando, ai meu Deus, será que eu tô grávida, né? Que é o Exatamente. medo aí de grande parte das mulheres. Então, assim, é tranquilidade. Porque pílula, igual a Luna falou, você bebeu uma cerveja, sei lá, você fez alguma coisa diferente, já pode interferir. A gente já falou do Mirena Piorac, né? A gente respondeu que é por causa da progesterona, como eu disse, ele pode aumentar os receptores de androgênio periférico. A Quanto à Adriane idade, tem tem alguma alguma contraindicação? contraindicação? Tem Tem 49 49 anos. horas? A menopausa provavelmente está próxima, realmente, dela. A idade média aí da brasileira é de 51 anos. Nesse período de transição aí para a menopausa, a tendência é que a menstruação fique bem bagunçada. Então, às vezes a mulher menstrua mais de uma vez no mês. É como se a gente voltasse lá ao período que a gente está começando a menstruar. Isso Começa acontece a ficar porque desenvolvido. não é todo o ciclo que a gente ovula quando a gente está perto de entrar na menopausa. Quando a gente tem ciclos anovulatórios, a menstruação fica bem bagunçada. Isso é esperado no período de transição. Quando a mulher ainda está menstruando muito certinho, normalmente ela não está muito próximo de entrar na menopausa. Então, não tem contraindicação em relação à idade, tem que avaliar aí outros pontos de contraindicação, mas se for Assim, só por 49 anos, isso não eu existe. também acho que não. Eu acho que, como você disse, não tem contraindicação. Mas eu fico meio assim também. Eu vejo que pacientes que já estão entrando na menopausa, estão usando Mirena, tudo fica meio bagunçado, assim, sabe? Você não sabe se Médio. Sabe por é, quê? Porque assim, por exemplo, como tem essa alteração já esperada, porque não é todo ciclo que a mulher ovula e, consequentemente, o sangramento ele fica muito bagunçado.
Às vezes, é óbvio, a gente não vai ter certeza se ela já entrou na menopausa através do sinal clínico, que seria a ausência da menstruação. A menopausa a gente considera que a mulher entrou a partir do momento que ela completa Último um episódio, né? ano sem menstruar. Então, eu menstruei a última vez há 8 meses e voltei a menstruar. Ainda não está na menopausa, deve estar no período de transição. Mas, enfim, voltando, a gente não vai ter essa certeza através desse sinal clínico, a ausência da menstruação. Mas se realmente a mulher optou pelo Mirena, enfim, ela tem muita chance de parar de menstruar pelo Mirena, a gente teria como fazer dosagem hormonal para poder saber se já está tendo uma falência ovariana, se já realmente está diminuindo as taxas hormonais ou não. Tem mulheres nessa fase que mesmo com essas alterações menstruais que são esperadas, elas respondem bem ao DIU sem nenhum hormônio. Então, é como a gente falou, é muito particular de cada uma delas. Igual, teve paciente aqui que tem o DIU de cobre que falou que não sente nada. Tem o DIU Mirena e sente. Então, É porque assim, tem aquelas que pode ficar tudo bagunçado e tem aquelas que pode até ajudar pelo fato da progesterona em doses baixas. Então vai porque depender tem mulher que sofre muito nessa fase, Ana. Tem mulher que muito. fala assim, mas eu tô menstruando 15 dias no mês. Porque assim, a menstruação, ela faz parte de nós. Mas quando ela foge do fisiológico, ela Não, fica rouba um pouco da impossível. nossa qualidade de vida. Não, rouba nossa energia, né? Porque ninguém merece ficar Exato. menstruado E duas assim, vezes no tudo você tem que mês. se preocupar. Ai, eu tô menstruada, ai, a roupa, ai, eu tenho que trocar o absorvente. Não, é Ai, um e assim, saco. a cólica, o incômodo, enfim. E nessa fase isso pode acontecer por causa das alterações hormonais que vão acontecer. Então, se há uma mulher que tá assim sofrendo muito e isso acontece com certa Pode ser frequência, até positivo, talvez né? seja uma alternativa. Aquelas que estão indo bem, que às vezes aumenta um pouquinho o fluxo, está meio bagunçado, porque pode acontecer também de ficar muito tempo sem menstruar. Com o passar do tempo é o que vai acontecer até ficar um ano, de fato, né? Então, nesses casos, o DIU de cobre talvez não trouxesse, os efeitos colaterais não pesassem tanto. Com certeza. É, tem gente que ama, falou que ama aqui o Dilmirena, a Há Juliana. 10 anos uso A, Isa- Mirena, vou trocar esse ano. a Isabela também falou que tem, que gosta. Eu gosto muito, mas só que a acne é Saque. ruim. Então, Aí, gente, é tentar achar alternativas. Por exemplo, se adaptou muito bem, é essa mesma indicação. Procura um dermatologista. Tem algumas medicações, não só orais, mas também tópicas, né, de passar na pele, que controlam, às vezes, assim, quase que 100% em relação à acne. Eu não sei quanto tempo ela tem, mas se for no início, às vezes, com o passar dos meses, isso vai diminuir também. aí eu sei o que a gente falou da balança, né? Igual essa paciente que me mandou. Nossa, semana Tava passada o muito. vídeo, eu falei Tinha assim. quanto tempo que ela colocou, você sabe? Eu acho que mais ou menos um ano, assim. Nossa, Então mas tem que assim, pesar, né? uma coisa assim, não sou dermato, mas assim, uma coisa Muito fora ruim, do né? normal. Porque Então, assim, querendo você ou tem que. não, A gente, é alternativa dela, você ruim. fala, vai ter que tomar a medicação forte. Aí você fala assim, tem que pôr na Vale a balança, vou pena? tomar Roacutan ou vou ficar com Não, Mirena? gente, por Tiro favor, né? Mirena, né? Tem Acha que outras avaliar. formas, Assim, Tem quando que. eu digo procurar um dermatologista, às vezes Coisas mais. medicações que controlam um pouquinho a Sim. oleosidade, trocar o sabonete, porque às vezes era uma mulher que tinha a pele seca, aí passou a ter a pele mais oleosa. Não vai ser o mesmo hidratante que você usava, o mesmo sabonete que você usava. Então, assim, são alternativas assim, porque o tipo de pele, consequentemente, ele muda. Então, os produtos vão Não, mas mudar é o que também. você falou. Você tem um sintoma leve, uma coisa que alterou um pouco, alterou, mas vamos tentar arrumar uma alternativa, beleza. Agora, aquela pessoa que está sofrendo com cólica, igual a gente falou, há 3 anos, está com uma pele tipo Tem que muito. avaliar, né? Não, né? A gente tem que avaliar Se realmente essa é a realmente melhor vale a terapia para pena. você. E tem que ser. Por isso Exato. que individualidade é uma coisa muito importante, né? Com certeza. Teve mais gente falando de cobre que Não não sinto sente cólicas. nada. Ó, meu Esse não ciclo tem continua relação. igual, o único problema é que meu cabelo caiu muito, a única reação que tive. Gente, na teoria, nem o DIU de cobre, nem o DIU de cobre com prata vão ter alterações em relação à pele, Mas eu cabelo, posso falar porque uma não tem coisa? nenhum hormônio. Você Mas vê muito aí. o cobre, ele tem uma contrapartida aí com o zinco, né? Oxidante, né? O que acontece? Às vezes, né? Eu já vi pacientes que usam de cobre, pode estar ali naquele cobre
mais acima do que deveria, e às vezes você tá meio que o Roubando zinco o tá zinco. ali mais baixo. Então é Sim. importante verificar níveis de zinco, tá? Nessas pacientes. Eu acho bacana. E se eu mudar do Mirena para o de cobre, a acne vai continuar? Assim, Se for por causa do Mirena, se for essa acne hormonal aí, causada realmente por causa da progesterona do Mirena, vai melhorar. provavelmente não vai continuar. Mas assim, tem que saber se realmente era isso, saber como era a sua pele antes de colocar o Mirena. Se foi por causa do Mirena, a tendência é que melhore, visto que Com a gente vai certeza. tirar esse hormônio, então, e o cobre não tem hormônio, então a tendência é que melhore a pele também. A questão também, tipo assim, não tirei hoje, semana que vem já tô com a pele linda, viu, É, gente? É um processo, exato. porque demora um tempinho, mas assim, a pele não muda, né? Não tem relação de mudar usando DIU de cobre ou prata. Minha filha tem muita anemia, ferritina muito baixa e foi indicado de Mirena. Ela tem 24 anos, casada e três filhos. Parece ser Casada há 3 anos. uma indicação, Em o ferritina quê? muito baixa. Faltou continuar. Aqui embaixo. Porque ela falou Em assim, como como mamãe me mãe, me preocupa. preocupa por ela ter apenas 24 anos, mas a indicação foi devido à anemia. Gente, não tem problema. É o que a gente falou agora. Pacientes que não tiveram filho, pacientes adolescentes, é um método muito seguro e até muito indicado nessas pacientes, justamente, por exemplo, adolescentes. É uma fase aí que a gente sabe que é um pouco mais complicada. As pacientes têm a tendência a esquecer mais, e quando a gente diz aí em relação à pílula, né? Não tem nenhuma contraindicação. Assim, tem que ter filho antes? Não, não tem. Tem que ter tal idade? Não, não tem. Então, se foi colocado de maneira adequada, fez os exames lá, fez o Papa Nicolau, fez o ultrassom, é um método extremamente seguro, muito mais seguro do que a pílula, muito mais seguro do que Ah, o não, com adesivo, do que a certeza, injeção. entre a pílula e o Mirena. O E Mirena além disso, ela tem indicação, ela tinha anemia, ferritina baixa, então assim, casou perfeitamente uma A coisa com a questão é só outra. ver a adaptação dela, o quanto isso interferiu, sei Exato. lá, em exame, se ela tiver com alguma queixa, mas a indicação Então, foi bem assim, feita, né? preocupação por ela ter 24 anos não tem nenhum problema em relação à idade. Assim como não tem com a de 24 anos, não tem com a de 49. E tem uma pergunta legal aqui, Luna, da Letícia, que já usa Mirena há mais de um ano e minhas acnes não diminuíram, então a minha ginecologista me receitou espironolactona e recomendado tomar esse medicamento para acne. Então, essa semana eu e a Tati até conversamos um pouquinho aqui sobre efeito de métodos contraceptivos na pele. É uma das medicações que a dermatologia usa, sim. Não por tempo, né, sem fim, mas ali no início para controlar um pouquinho a oleosidade. Mas isso é muito particular, é o que a gente estava falando. É muito individualizado o tratamento. Então, às vezes, tem pacientes que só com o uso de medicações tópicas, só na pele, é suficiente para tratar. Outras não, às vezes a espironolactona por alguns meses ali e depois tirar, melhora. Mas é o que a doutora falou. Então eu vou usar um Rocutan. Mas sério que vale a pena? Vale a pena ficar com o Dilmirena e ter que usar uma medicação tão forte como o Rocutan? E isso eu digo se for alteração causada pelo Mirena. Porque, gente, existem acnes e acnes, né? Não é tudo igual, não é tudo pelo mesmo motivo. Então, E assim, tratamentos diferentes, né? é uma das medicações usadas, sim, mas tem que ver aí cada um com o seu E tem que ver essa dermatologista. questão também, né? Uma coisa a curto prazo, beleza, mas ficar É, tomando para sempre, porque não, assim, é um diurético, a gente acaba perdendo alguns minerais, então assim, tem que pôr na às balancinha ali, vezes né? quando o tratamento é curto ali, que usa alguns poucos meses, e isso controla bem a oleosidade, ótimo. Então, conseguiu controlar. Com isso, já passa ali os primeiros meses de adaptação do Dilmirena Aí tudo também. bem, né? Aí, Agora, igual, como se diz, essa paciente minha lá que eu comentei, aí vai tomar espironolactona pro resto dos 5 anos. Não faz sentido, né? Então tem que exato. avaliar isso, como que tá, e a frequência. Um beijo, Silvia, obrigada. A Amanda Silvia falou tinha que perguntado aqui em cima sobre o uso. Ela colocou gertrinona, acredito que seja a gestrinona e o TEP, né?
Quando a gente acabar de falar sobre o DIU, a gente volta nesse, só para não fugir do assunto. Tá. A Amanda falou que está com 8 dias de menstruação, cólica por 4 dias e usando absorvente interno e noturno, e ela tem o DIU de cobre. Realmente, Ai, gente, Amanda, não vamos vai ter que sofrer, não. avaliar. Ai. Avalia direitinho, porque E outra coisa, que 8 essa dias questão de ficar usando dois repondo absorventes, e isso não é o ficar fisiológico. também repondo ferro todo Não. mês, não adianta, né? Porque você está perdendo muito, não é E assim, complicado. gente, uma coisa é você, igual a gente falou, você menstruar ali 5 dias, obviamente, assim, um absorvente dá conta por vez, ela disse que está usando absorvente interno e o noturno. Isso não é fisiológico, você está sangrando muito. E assim, isso tira a qualidade de vida também. Eu sei que a gente, assim, porque às vezes, eu julgo que tudo que é extremo é ruim. Então, às vezes a pessoa fica tão assim, eu não vou usar nada de hormônio, eu não vou usar absolutamente nada de hormônio, nada, nada, nada. Vou colocar só o DIU de cobre, nada mais. Aí começa a menstruar 10 dias, muita cólica. Gente, mas assim, Tem que pôr na até balancinha, onde né? vale a pena? Exato. Então, assim, tudo tem que ter um equilíbrio. Se tá te trazendo muito efeito colateral, se aumentou muito o fluxo e os dias, cólica e tudo mais, muda pro dia de prata com cobre, avalia como é que você vai se sentir. Às vezes, a proposta é essa, né? Diminuir um pouco os efeitos colaterais que o cobre traz. Então, você claramente tá tendo efeito colateral do dia de Eu acho que tem cobre. que avaliar trocar, sim, com certeza. Tem a Aline que falou também aqui que ela tá com 9 meses do Dilmirena e tá sentindo muita cólica e menstruação muito mais. E eu acho que isso aí tem a ver com o que a doutora Luna falou, né? Por mais que ela esteja no período de adaptação, tem que ver se não, se é indicado mesmo, É. se deu certo, Se né, é, Luna? se é indicado, inclusive, o DIU. Porque se ela já está tendo muita cólica com Mirena, acredito que com 9 meses ela já fez o ultrassom de controle, com certeza, né? Então, vou conversar com o seu médico, ver se você quer tentar esperar mais um pouquinho, porque 9 meses ainda está dentro do período de adaptação, mas já tem um bom tempo, já está quase acabando aí o que a gente julga o período que seria de um Ainda mais o ano. Mirena, né? Se fosse o cobre, o prata, aí ainda a Exato. gente até pensa. Então tem que avaliar se realmente é válido para ela ou se valeria a pena trocar por outro método. É, a neuropédia aqui Ah, é a perguntou pra. Gisele, Será que ela não tem nenhuma contraindicação do do hormônio, hormonal? mas quem? Ah, eu não sei agora. Também não sei. Ô, Gisele, diga aí pra gente de qual pergunta você estava falando. É normal sentir dor na relação sexual por conta do DIU? Não, não é normal, gente. Não é normal sentir dor na relação sexual. Não é De jeito normal nenhum, né? de nenhuma maneira, né? Não é normal sentir dor para ter relação sexual, exato. Não é normal o parceiro ficar sentindo o fio, porque a gente sempre deixa um pedacinho, mas é um pedacinho muito pequenininho, que misturado com o muco, ele fica quase imperceptível. Então, até pra gente, às vezes no toque a gente nem consegue sentir direito. Então, quem dirá na relação sexual? Então, eu já tive paciente que o marido estava sentindo muita diferença na relação sexual. Você acredita que ele teve reação alérgica ao fio do DIU? Eu acredito. Eu já tive queixas de pacientes assim Ele também. começou a ter Eu ia falar isso, mas eu alteração, falei, se ele ele me começou a ter comentar, eu não vou alteração falar. em pênis e ter vermelhidão e tudo. Aí foi reação alérgica ao pedacinho do DIU que fica ali, do fio do DIU que fica ali. E a gente também teve que tirar, porque estava atrapalhando a vida sexual deles, né? Então a gente optou por tirar e mudamos o método. A gente não usou mais o DIU, porque qualquer um dos DIUs fica esse pedacinho do fio aí para fora. Então. A Lu falou que sentia antes, né? Não, ela sentiu depois muito de ter colocado e ela já teve por 3 anos, tirou para engravidar e colocou de novo e voltou a sentir dor. Ela assim, Então, Lu, você sentiu dor durante a relação sexual durante é, 3 anos? Não, então não vai rolar, né, gente? É o que a gente isso é. falou, é risco, benefício. Tudo tem lado bom e lado ruim. Então, o não é normal sentir dor, nem com o DIU, nem sem o Acho que ela tá DIU, falando que nem de dessa nenhuma vez é forma. com Mirena e da outra vez o de cobre.
Então não é normal mesmo, né? Não, Talvez então seja o tem. seu organismo que não esteja reagindo bem ao uso do DIU em si. Exatamente. Então eu acho que assim, se for para atrapalhar a vida sexual do casal, querendo ou não, tem que ser saudável, tem que estar bom para os dois, né? Não só para um dos parceiros. Talvez avaliar a possibilidade de mudar o método contraceptivo e deixar de usar o DIU, seja de cobre, seja Mirena, enfim. Sim, e a Gisele, né, ela falou da Amanda, eu Hum. acho, a respeito se a Amanda tinha alguma contraindicação para usar o Mirena. Sim, ela tem, porque ela tem muita acne. Então, assim, ela já não foi nem pro Mirena, e aí colocou o de cobre e acabou que teve muito sangramento. Por isso que tem que melhor avaliar para ela aí, com certeza, o de prata mesmo. Né, Agora, Amanda? falando sobre a pergunta da Silvia, do uso de gestrinona Gestrinona. e TEP. A gestrinona, ele é um tipo de progestágeno, que é um tipo de progesterona mais androgênico, ou seja, que se parece mais ao hormônio masculino, então tem mais efeito masculino no corpo. A gente até conversou sobre isso Semana semana passada. passada aqui. Na teoria, a gente não teria uma grande relação em relação à trombose, seja tromboembolismo pulmonar, que é o TEP, que foi o que ela perguntou, seja TVP, que é trombose venosa profunda, que é a das pernas, enfim. Mas todo o uso hormonal, ele tem que ser muito bem avaliado. Pacientes que têm história prévia, seja de trombose, seja de algum tipo de câncer, história familiar, ou pacientes que não têm nenhuma história, mas que já têm algum fator de risco, ou seja, pacientes que fumam, pacientes que são obesas, isso tudo tem que ser colocado na balança, porque teoricamente a progesterona não teria uma alteração tão grande. Mas, gente, assim, sinceramente, se fosse comigo, eu tivesse história prévia de tromboembolismo Não. pulmonar, eu não É só faria prata uso. mesmo Assim, ou só se cobre? fosse uma coisa que eu não tivesse Eu acho que muita quem outra tem. opção e não houvesse alternativa. E gestrinona, para fim estético, ele não deve nem ser usado. Eu não sei qual foi a sua indicação, mas para fim estético, ele não deve nem ser indicado. E para tratamento aí de endometriose, de miomatose, que é uma das indicações, poderiam haver outras medicações, e mesmo que não seja medicação via oral, mas enfim, que pudesse ajudar no tratamento. Mas tem que avaliar, depende do caso. Às vezes é uma endometriose mais avançada, uma miomatose mais avançada, é uma história que, enfim, tinha. Porque, por exemplo, eu tive uma trombose, mas eu tinha acabado de operar, eu fumava na época, eu era obesa. Então, Usava assim, eu anticoncepcional. Aí, usava tipo assim, não. anticoncepcional. Hoje em dia, eu não uso anticoncepcional, eu não sou obesa e eu não fumo mais. E nem operei recentemente. Então, assim, tem que avaliar. Então Vou na 10 anos balancinha. atrás, tudo isso aconteceu, mas ela tinha N fatores de risco. Hoje Nós em temos dia, 1 minuto e 55, ai menina. meu Deus, Tem que chega, pôr na chega. balancinha. Tem que gravar, tem que gravar. Então vamos encerrar a live, gente, porque senão a gente não consegue gravar. Qualquer coisa, gente, deixa as perguntas no Instagram. Eu vou deixar uma caixinha de perguntas e aí a gente responde, porque tenta gravar aí pra gente, pro pessoal Para que não não conseguiu perder. assistir ou não assistiu inteira, né? Sim. Gente, parabéns. Obrigada, Luna. Parabéns por vocês que estiveram aqui com a gente. Obrigada, viu? A gente vai marcar mais lives, né, Luna? Com Então deixa. certeza. Eu vou fazer um post também resumindo tudo que a gente falou. E quem tiver dúvida, manda para a Luna ou para mim, que a gente pode tentar até fazer um dia só para perguntas e respostas, tá? Sim, que tem umas aqui que vão ficar sem resposta, gente, senão não vai conseguir gravar a live. Tá bom? Um beijo, Tchau, todo tchau, beijo, mundo. obrigada, Obrigada, gente. Luna. Um Tchau, beijão. obrigada. Tchau. Tchau.